Nós estamos mais uma vez aqui com a palavra de Deus, já está aberta a verdadeira constituição para examinarmos a palavra de Deus e todas as manhãs fazermos aqui um breve devocional. Quero ler o verso 14 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que Jesus quis dizer com estas palavras tão duras? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus teria pessoas já pré-estabelecidas, escolhidas para a salvação? Como fica isso? Será que Jesus ele tem preferência por A, B, C ou D, X, Y, Z? Será? Então a parábola das bodas diz assim que Jesus começou a falar em parábolas e diz que o reino dos céus é comparado, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E então ele enviou os servos para chamar os convivas ou os convidados. E os servos daquele homem que estava realizando aquela festa foi e chamou os convidados, mas eles rejeitaram o convite e não quiseram vir. E novamente a festa foi preparada, estava tudo arrumado, o banquete estava preparado. E sabe o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Alguns foram para o campo, outros para os seus negócios, outros para casa, não quiseram saber. E um outro grupo pegou, sabe o que fizeram? Mataram os servos do senhor da festa. Mataram. E então o servo do senhor da festa ficou muito irado, foi lá e destruiu aquelas pessoas, matou aquelas pessoas que fizeram aquela barbaridade. E agora ele diz para os seus servos, os outros servos que sobraram, né? Ele disse assim: olha, vai agora e estenda o convite para todo mundo, quem quer que seja, bons ou maus, traga para a festa. E os servos foram, convidaram e vieram bons e os maus para aquela festa, e a festa agora estava cheia de gente. O rei, então, o dono da festa, olhando para as pessoas que estavam ali, que foram convidadas, felizes, comemorando, se alimentando, enfim, e de repente ele percebe alguém que está lá no meio de todo mundo que não está com as vestes nupciais, ou seja, não está com a vestimenta que foi distribuída, que foi dado para os convidados vestirem. E o rei chega para ele e pergunta assim: da onde você é? O que você está fazendo aqui? Que dê as suas roupas? E o homem, tremendo, não sabia o que dizer. O rei então diz assim: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E ele foi então tirado da festa, foi expulso da festa e jogaram ele lá para fora. E no final, que então é o último verso que nós lemos, porque disse o rei: muitos são chamados e poucos os escolhidos. E então, como nós podemos interpretar esta parábola? Ora, os primeiros que foram chamados para a grande festa, para o reino de Deus, para a festa daquele rei que estava celebrando o casamento do seu filho, o filho é Jesus, o rei é Deus, e os primeiros que foram convocados, essa parábola era dirigida aos judeus. Jesus veio para os seus, para aqueles a quem ele criara, para aqueles que ele elegera como seus representantes aqui na terra. E eles não reconheceram Jesus, não vieram para a festa, não se humilharam. Então Jesus tirou do povo de Israel o direito de representá-lo, ou de representar o reino de Deus aqui neste mundo. Não sei se você sabia disso. E depois muitos destes convidados, que foram os judeus, eles mataram muitos profetas, perseguiram muita gente. Então Jesus estava se referindo a eles, a estes convidados que, além de não quererem, de não aceitarem, ainda mataram os servos do rei. E estes servos do rei, Jesus se refere na parábola
aos apóstolos, se refere aos profetas, se refere aos líderes espirituais que eram fiéis e que foram mortos pela perseguição da igreja. Agora então Jesus estende o seu convite, o rei estende o seu convite, né, que é Jesus na parábola, para os gentios, e levanta então o apóstolo Paulo para pregar como pregador do evangelho da paz, o pregador dos gentios. O evangelho então agora ele é espalhado, os judeus se espalham pelo mundo inteiro, o evangelho também é espalhado, é pregado em todo o mundo, para os gentios, para os judeus, se tornaram um só povo, judeus e gentios. O povo de Israel perdeu o seu privilégio, a sua prerrogativa de ser o representante de Deus, do reino de Deus aqui neste mundo, e os gentios então foram alcançados, e nós somos gentios, você e eu, nós não somos da descendência de Abraão, do sangue, da linhagem real dos patriarcas e profetas, nós somos gentios, graças a Deus. Então a parábola está ensinando isso. E quem era aquele homem que entrou lá na festa sem ser convidado, com uma roupa nupcial que não era própria? Aquele era um homem que queria estar na festa com os seus méritos próprios, com a sua própria roupa. E o que representa este homem? A quem representa este homem? Este homem representa aqueles que querem ir para a festa do céu, querem ir para o céu com os seus próprios méritos, com a sua justiça própria, não é? Então aí por aí são muitos, ele representa muitas pessoas, de milhares de milhões de pessoas que fazem penitências, que sobem escada 300, 400 degraus de escada de joelhos, carregam cruz por quilômetros e quilômetros, rezam 200, 300 Pai Nosso, como se isto fosse deixar Deus com pena da pessoa e fosse perdoá-lo, por isso, pelos seus méritos. Este era este homem que estava lá sem as vestimentas que Jesus nos oferece para ir para o céu. E quais são estas vestimentas que Jesus nos oferece para ir para o céu? Estas vestimentas estão escritas aqui, no verso 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Veja qual é a roupa apropriada para ir para o céu. Diz assim: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires. Esta vestidura branca são as vestes de Jesus. Ele tirou as suas vestes de realeza e vestiu as nossas vestes sujas, porque ele foi morto na cruz do Calvário, e nos deu as suas vestes de realeza, as vestes do céu, as vestes celestiais, que são as vestes de justiça de Cristo. É Ele que nos veste com o seu amor, com o seu perdão, com a sua graça e a sua salvação. Entendeu? A parábola das bodas? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Porque muitos, por quem Cristo deu a vida, se mandaram, não aceitam a Jesus, são os ateus, são aqueles que querem levar a vida do jeito que querem, do jeito que acham que devem levar, e não estão nem aí com essa coisa de cristianismo, querem entrar no céu com as suas vestes próprias, com a sua justiça própria, com a sua arrogância, como cristãos que não estão nem aí com os seus irmãos. O que importa é a sua pessoa, aquilo que ele faz, aquilo que ele crê. Não é assim a religião de Cristo. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estes são aqueles convidados das bodas que não aceitaram, querem ir pelo caminho largo, ou com as suas vestes próprias, querem ir pelo caminho largo. Poucos acertarão o caminho estreito, que é o caminho da verdade, o caminho de Jesus, onde Ele nos oferece as suas vestes, os seus méritos, a sua justiça, o seu perdão, a sua santificação e glorificação. Vamos orar? Feche os seus olhos se puder, incline a fronte. Senhor meu Deus, dá-nos da sua veste, as vestes de justiça, que é Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e não pelas nossas obras, não pelas nossas vestiduras que nós urdimos, mas pelas vestiduras urdidas lá no céu, feitas no céu, nos teares do céu.
Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.